Meu pai é um dragão dourado de 5 garras supremo, minha mãe também é um dragão dourado de 5 garras puro sangue, e eu sou um pequeno dragão azul todos os dias. Meu pai ficou tão bravo que bateu na minha mãe por 5 dias e 5 noites, e ainda pendurou todos os dragões azuis machos do clã e os chicoteou por meio mês, mas ainda não conseguiu descobrir por que eu sou azul. Como todos sabem, dourado mais dourado é igual a dourado. Meu pai não consegue entender de jeito nenhum que seu filho não é dourado, e tudo isso é porque eu reencarnei como um ovo de dragão, e ainda é um ovo de gema dupla raro em um século. Um nascimento pode dar à luz gêmeos. Eu originalmente pensei que estaria no auge do mundo assim que nascesse, mas eu não esperava que o costume da raça dragão fosse criar apenas um por ninhada. Se mais de 2 ovos de dragão forem produzidos, um deles com um item ruim será comido. Eu sou azul, então naturalmente sou o que foi abandonado. Embora meu pai não tenha escolhido me comer, ele me jogou na masmorra das bestas mais perigosa para sobreviver por conta própria, e até disse incomparavelmente gentil: criança, apenas uma é suficiente. O que nós dois apreciamos é o processo, e o resultado é apenas um anexo. Depois que meu pai queimou a casa, ele me jogou na masmorra incomparável na frente de seu peito, onde feras demoníacas de alto nível são desenfreadas. E minha linhagem de nível superior é o sangue que eles mais amam, então dragão pai e dragão mãe não se preocupam nem um pouco em serem vingados por mim. E o fato é exatamente como eles esperavam. Para mim, um recém-nascido de 6 anos, viver aqui se tornou um luxo. Embora eu me esconda por todo lado confiando em meu corpo magro. Eu não fui descoberto por aquelas feras demoníacas de alto nível, mas não comer por um longo tempo também está fazendo minha vida passar constantemente. Mas justamente quando eu estava girando freneticamente como uma galinha sem cabeça, procurando por qualquer comida que pudesse comer, um cheiro fraco de ácido lático de repente veio da caverna escura. Embora o cheiro seja muito azedo e até um pouco fedido, o instinto do dragão filhote ainda me diz que este é o cheiro da comida. E é um cheiro que só o olfato de um dragão pode sentir. Neste momento, não me importo muito, depois de passar por algumas cavernas. O tipo que o spray pode me matar. Seguindo a fonte do cheiro, posso ver que existem cerca de 3 ou 4 filhotes de dragão da terra do mesmo tamanho que eu. Eles estão cercando e devorando o leite demoníaco. Embora o dragão da terra não possa ser considerado um dragão de verdade, ele também tem sangue de dragão. O mais importante é que o leite demoníaco do dragão da terra subespécie pode ser bebido completamente por mim como um dragão de bambu. Eu tatei cuidadosamente o pequeno apêndice do dragão da terra na sombra. Quando vi os 4 dragões filhotes, não pude deixar de exclamar em meu coração que Deus tem olhos. Pode ser porque não fazia muito tempo que o acidente havia acontecido. Esses filhotes de dragão ainda não abriram os olhos, então não precisa se preocupar em ter seu comportamento idiota descoberto. Finalmente, depois de confirmar mais uma vez que o dragão da terra subespécie não estava me prestando atenção, eu não conseguia mais controlar aquela sensação de estômago vazio. Fechei minha boca e mordi o leite demoníaco, e então respirei fundo. O dragão da terra subespécie que estava dormindo também teve um choque em sua alma, e ele estava um pouco confuso em seu coração. Ai, qual criança está chupando tão forte? Mas pensando que é bom para a criança comer, o instinto de uma mãe a impede de interromper a refeição do filho, então ela não abriu os olhos. À medida que uma grande quantidade de leite demoníaco fluía para o meu corpo através da minha garganta, eu apenas senti uma energia estranha surgindo no interior do meu corpo que estava prestes a ficar frio. Junto com isso está um nível de promoção gradual. Talvez seja por escapar da morte, ou talvez o abraço do dragão da terra subespécie não seja muito quente. Minhas emoções tensas relaxaram e, inesperadamente, minha cabeça tombou sonolenta e adormeci, sem saber quanto tempo se passou. Uma dor aguda vinda da nuca de repente me despertou do sono, e então, o diâmetro de um dedo fechado excedendo a altura do meu corpo, um tronco de árvore gigante encheu instantaneamente toda a minha visão, vendo o dragão terrestre quase saltar dos meus olhos. A única coisa que posso fazer agora é rezar para que a velocidade de mastigação do oponente seja rápida o suficiente para que a dor na morte seja menor. Então, encolhi meus membros, fechei os olhos e esperei tremendo pela chegada da morte. No entanto, depois de esperar muito tempo, a morte imaginada não chegou. Abri os olhos e descobri que o dragão terrestre não estava mais olhando para mim. Em vez disso, virou a cabeça em algum momento e olhou para os 4 filhotes de dragão terrestre que estavam sugando leite materno e então começou a me examinar. De repente,
O olhar do dragão terrestre pareceu ficar complicado, mudando da versão inicial para a simpatia e, em seguida, revelando um traço de impotência. Finalmente, ele hesitou por um momento e realmente fechou os olhos e suspirou. Colocou-me suavemente de volta na pilha de seus filhos. Fiquei imediatamente chocado e, ao olhar para o dragão terrestre da subespécie, ele não me prestou mais atenção. Deitou-se novamente e começou a roncar, enquanto os filhotes de dragão terrestre ao redor que acabavam de abrir os olhos pareciam me receber como um novo irmão, circulando empolgados ao meu redor. Como 4 cachorrinhos, cheirando e lambendo-me. Droga, a mãe realmente vai adotar esse feioso? Ele é tão estranho. Parece um cruzamento entre um alienígena e um lagarto. Chegando mais perto e ouvindo. Percebi que eles estavam todos me xingando furiosamente. Abri a boca e rugi. E instantaneamente os 4 filhotes ficaram paralisados. Obviamente, eles não esperavam que eu pudesse falar. Também não esperava que, depois de desbloquear minha vitalidade, não apenas conseguisse entender as línguas de outras feras mágicas, mas também que outras feras mágicas pudessem entender minhas palavras. Passei 3 dias tranquilos nesta caverna. O tempo que passei com esses filhotes foi agradável. Embora eles fossem frequentemente malcriados, era só isso. Eles nunca me intimidaram. Eles me insultam como se eu fosse um R5800, como se desprezassem um policial feio que vive às custas da mãe. Mas, na verdade, porque eu parecia o menor, o mais fraco e o mais feio. Então, todas as vezes que dormíamos, os 4 pequenos me cercavam. E cada vez que havia algum barulho do lado de fora da caverna, os 4 pequenos me protegiam de perto. Eles diziam coisas como: seu braço fraco, recue. Não ouse causar problemas, mas, na verdade, eles estavam todos me protegendo, o forasteiro, com suas ações. Embora eu tenha secretamente testado os dados dos 4 e eles estivessem muito abaixo dos meus, não toquei nesse assunto. Como uma besta mágica rara de nível superior, não apenas meu nível aumentava mais rápido do que o deles, mas meu nível também avançou rapidamente para o nível 9 durante este período. E os 4 filhotes de dragão imperiais estavam apenas no nível 4. Depois de 3 dias, realmente comecei a considerar a família do dragão imperial da subespécie como minha própria família do fundo do meu coração. Pelo menos muito melhor do que minha odiosa mãe biológica. A única pena é que, durante este período, eu nunca conversei com a mãe dragão imperial da subespécie. Mesmo se eu tomasse a iniciativa de cumprimentá-la, a mãe dragão imperial da subespécie apenas olharia de soslaio. Eu nunca responderia. Eu pensei que esses dias de paz continuariam assim. No entanto, na manhã seguinte, uma subespécie Kedu de nível 35, a Ia, quebrou a paz. Assim que esta subespécie Kedu invadiu a caverna, os 4 olhos vermelho estrela focaram nos 4 filhotes de dragão imperador subespécies. Aparentemente, seus olhos já estavam vermelhos de maldade. O forte rabo de dragão imperador varreu vários filhotes para o canto da caverna. Ele se colocou na frente do Kedu. Os 2 lados estavam prestes a lutar e logo entraram em combate. Mas diante do Kedu, que era de nível superior, o dragão imperador só podia ser derrotado repetidamente. No final, para proteger a si mesmo e seus 4 filhos, o chifre grosso no nariz do Kedu perfurou sua cavidade torácica. Mesmo assim, os 2 pés do dragão imperador ainda estavam empurrando o chão com força para trás. Mesmo que seu peito estivesse perfurado, ele tinha que resistir ao avanço do Kedu. Na verdade, ele usou a palma do dragão desesperadamente para agarrar o pescoço do Kedu. Então, ele rugiu, abriu sua boca de tubarão e mordeu ferozmente as costas do Kedu, arrancando um grande pedaço de carne. Nesse momento, a caverna também estava desabando continuamente devido ao impacto dos 2 monstros gigantes, e rochas caíam uma após a outra. Eu pulei no ar em um passo e quebrei a rocha que caía com um golpe de cabeça. Mas, infelizmente, a velocidade de colapso da caverna era muito rápida. Proteger os 4 filhotes já era o máximo que eu podia fazer, e não havia força extra para ajudar a babá. Além disso, mesmo que eu agisse, não adiantaria nada lidar com monstros de pele grossa como o Kedu. Em vez disso, só atrapalharia. De repente, a subespécie Kedu exerceu força loucamente para frente, e o chifre grosso enfiado no peito da mãe dragão imperador. A terra rachou devido a essa força irracional. A cavidade torácica dilacerada trouxe uma dor inimaginável. A mãe dragão imperador subespécie sabia profundamente que não havia esperança de sobrevivência nesta batalha. Ela olhou para seus filhotes pela última vez, especialmente ao ver minha tentativa desesperada de protegê-los. Um traço de alívio brilhou nos olhos do dragão imperador subespécie.
Os olhos da subespécie dragão imperador estavam cheios de sangue. Ele usou todas as suas forças para atacar verticalmente a parte de trás da cabeça do Kedu. Este golpe foi devastador. O crânio do dragão imperador subespécie desabou no local, com carne e sangue voando por toda a parte. Mesmo que a pele do Kedu fosse grossa, a parte de trás da cabeça não conseguiu suportar um ataque suicida como este. Um buraco foi aberto. Os dois monstros gigantes soltaram ecos fracos. Eles caíram pesadamente no chão. Com o fim da batalha, o colapso do sangue congelado também parou. Eu rapidamente me retirei e corri para a frente do dragão imperador subespécie. No entanto, sua cabeça quase esmagada parecia me dizer que sua morte era um fato consumado. Criança, como estão meus filhos? Esta foi a primeira vez que ouvi a mãe dragão imperador subespécie falar. Sua vida estava por um fio. A mandíbula esmagada tornou suas palavras muito vagas. Diante da pergunta da mãe dragão imperador subespécie, tentei suprimir a culpa em meu coração, porque seus 4 filhotes já estavam mortos. Todos foram mortos por destroços esmagados. Havia muitos destroços caindo, mesmo com todos os meus esforços. Eu não consegui resistir a tantas rochas caindo. O último ataque do dragão imperador subespécie causou um grande colapso. Embora eu tenha sobrevivido por sorte, os dias em que vivi com os 4 filhotes ainda estão frescos em minha mente. Eu até os considerava meus irmãos e irmãs. Claramente, eles estavam pulando e correndo alguns minutos atrás, mas agora todos se tornaram almas sob os destroços. Meu filho, eles estão bem? Os olhos da mãe dragão imperador subespécie já estavam esmagados. Ela perguntou preocupada, usando seu último suspiro, com uma boca cheia de amor por seus filhos. De repente, uma onda avassaladora de colapso atingiu meu peito como uma bomba, e eu quis esmagá-lo com meus dentes, suportando a dor. Eu disse no tom mais gentil possível, felizmente, eles apenas desmaiaram, eles estão todos bem. É mesmo? Ao ouvir isso, um sorriso de alívio apareceu no rosto da mãe dragão do subtipo. Coma-me depois que eu morrer. As palavras da mãe dragão do subtipo me deixaram momentaneamente atordoado. Nascemos da masmorra como um destino. Portanto, nenhum recurso pode ser desperdiçado. Esta é a última nutrição que posso dar aos meus filhos. Eu não conheço você, uma besta mágica de nível superior. Por que você veio para a masmorra, mas em consideração a eu ter adotado você, por favor, cuide dos meus filhos no futuro. A mãe dragão do subtipo, tremendo, não conseguiu mais falar neste ponto, exalou seu último suspiro e perdeu completamente a vida. Até o último momento, seu rosto estava cheio da felicidade de saber que seus filhos estavam seguros. Ela morreu em paz. A caverna estava silenciosa como a morte. Minha boca estava tão aberta que eu nem conseguia gritar, porque se eu chorasse, atrairia mais feras mágicas. Mas meu coração estava abafado como se estivesse bloqueado por uma pedra. A mãe dragão do subtipo que me adotou, os filhotes com quem eu passava dia e noite. Em um piscar de olhos, eles se transformaram em 5 cadáveres. A babá falou comigo pela primeira vez, mas se tornou suas últimas palavras. Neste momento, uma sensação de impotência sem precedentes atingiu minhas costas como uma torrente. No entanto, a realidade não me daria tempo para mergulhar na dor, acompanhado por um rugido de vaca ensurdecedor. A besta Kedu do subtipo, que deveria estar morta, realmente se levantou ligeiramente, com sua cabeça ensanguentada. A besta Kedu que se levantou novamente soltou um rugido de vencedor. Aos seus olhos, este pequeno dragão bebê restante não representava nenhuma ameaça. Ei, você sabe qual é a coisa que me deixa mais feliz depois que eu sou jogado nesta maldita masmorra? Abaixando a cabeça, vou me vingar de você. Enfrentando este gigante, não havia o menor medo na voz clara, apenas excitação. É que eu posso te matar com minhas próprias mãos. Ao dizer isso, eu gritei e corri direto para a besta Kedu do subtipo. A besta Kedu pensou que as coisas haviam acabado e estava se preparando para desfrutar desta refeição suada. Eu não esperava que esta última essência vital. O filhote mais vigoroso realmente ousou enfrentar e lançar um ataque contra ele. Embora seus ferimentos fossem muito graves. Mas querer penetrar sua pele grossa ainda é um sonho para mim agora. Mas ainda existem maneiras. O caminho para a vitória já havia sido pavimentado pela babá. A maneira de penetrar em sua defesa é a ferida que a babá abriu na parte de trás de seu pescoço. Eu gritei e me transformei em uma serpentina, correndo direto para a parte de trás da cabeça da besta Kedu, estendendo minhas garras ao máximo, mergulhando e rasgando a ferida com força. Por 3 dias, a babá solitária e fria e 4 cabeças.
Essas cenas de comer e dormir juntos passaram diante de meus olhos como uma lanterna giratória, e a intenção de matar Infinita se expandiu a um nível sem precedentes. Além de matar esta besta Kedu para vingança, não havia mais distrações em minha mente. 3 ou 4 horas depois, cheguei ao corpo da mãe dragão terráquea subespécie. Minhas garras de dragão gentilmente pousaram sobre ela, sentindo o calor residual em seu corpo. Eu não me entreguei muito à tristeza. A masmorra não acredita em lágrimas, como a mãe dizia. Uma besta mágica nascida na masmorra é uma maldição inerente. Não é estranho quando morrem. Lamento apenas não ter conseguido salvar meus 4 irmãos. Mãe, eu vou viver bem. O canto da minha boca suavemente se mistura com a poeira. Mas eu não derramei uma única lágrima. Abri minha boca e dei uma mordida no corpo da mãe. E arranquei um pedaço de carne para comer, resistindo à asfixia, engolindo as lágrimas junto. A carne e o sangue de um ente querido são tão amargos, mas tenho que engolir à força, mesmo que eu queira vomitar. Não posso vomitar nada. Eu não tenho escolha. Caso contrário, o cheiro de sangue atrairá outras feras. O resultado final será o mesmo, ser comido. 3 dias depois, saí da caverna. Embora meu nível seja apenas 18 neste momento, mas devido às vantagens de crescimento de uma besta mágica de nível superior, já consigo lutar contra bestas mágicas de nível inferior de nível 30. Minhas garras de dragão estalam como feijões. Um sorriso quase perfeito de Deus da Guerra torto apareceu no canto da minha boca. Olhando para a masmorra esquecida e ilimitada, há um total de 3 bestas mágicas ao redor. Estou com fome de novo. Com isso, dei o primeiro passo para sair da masmorra. Depois de derrotar as 3 bestas mágicas, todos os minotauros na área próxima foram varridos por mim e meu próprio nível foi elevado para o nível 20. Eu sei qual direção de evolução escolher, mas quando eu estava pensando em qual evolução escolher, uma forte sensação de opressão veio de repente por trás. Meus nervos de crise se tensionaram instantaneamente. Olhei em volta e percebi que pelo menos 20 bestas Kodo de subespécie já haviam me cercado em algum momento desconhecido. E atrás dele saiu um aterrorizante Kodo de subespécie super grande. Este é o líder especializado em combate das bestas Kodo de subespécie. Parece que o líder Kodo deliberadamente armou uma armadilha e deliberadamente me atraiu para o cerco, mas o que me deixa confuso é: não tenho queixas no passado e não tenho ódio recentemente. Por que as bestas Kodo de repente vieram me causar problemas? Neste momento, de repente pensei em algo. Abri o Tianchun e me preparei para me comunicar com eles. Só ouvi o líder Kodo bufar friamente primeiro e depois dizer: eu não esperava que você fosse uma coisinha roubando comida em nosso território recentemente. Ouvindo isso, eu sabia que o Minotauro era o principal alimento das bestas Kodo, e para cultivar habilidades de combate estranhas. E porque meu apetite era normalmente grande, tenho caçado minotauros nos últimos dias, fazendo com que o número de minotauros na área próxima diminuísse drasticamente. Isso também levou diretamente a comida insuficiente para as bestas Kodo próximas. Pensando nisso, dei de ombros. As pessoas bondosas são enganadas. Cavalos gentis são montados por outros. Esta frase é a verdade na masmorra. Se você deve ser sorrateiro, seja sorrateiro. Quando é hora de ser duro, você nunca deve ser covarde. Agora é a hora de ser duro. Eu coloquei meus pés na minha cintura e inclinei minha cabeça. Sim, eu comi. Suas bestas Kodo também comeram minha mãe. Se você quer lutar comigo, estou pronto. Ao falar, uma luz azul esverdeada brilhou por todo o meu corpo, adotando uma postura como se estivesse prestes a lutar uma batalha normal com o oponente, mas na verdade, meu coração já estava pensando em como escapar. E o líder da besta Kedu obviamente não esperava que essa pequena coisa que não era nem um dente da frente dele fosse tão arrogante. Então ele rugiu e saiu. O enorme corpo do líder da besta Kedu apareceu de repente na minha frente como se teletransportasse. Então, dezenas de bestas Kedu cercando a área lançaram ataques ao mesmo tempo. Senti que o toque em meus membros foi instantaneamente privado e não consegui mais me mover nem um pouco. Se eu fosse atingido por um ataque de uma besta Kedu cujo nível fosse muito superior ao meu, eu certamente morreria. Inúmeras contramedidas surgiram em minha mente neste momento. Mas, sem exceção, todos foram rejeitados. Não havia nada que eu pudesse fazer e não havia chance de sobreviver. No entanto, neste momento, um rugido ensurdecedor veio de todas as direções, juntamente com um pilar de luz azul pura. O líder da besta Kedu, desprevenido, foi engolido no local por este feixe de luz com 10 metros de diâmetro. Várias bestas Kedu ao lado dele nem tiveram tempo de gritar.
Todos foram queimados até as cinzas. O feixe de luz e o rugido duraram um minuto inteiro antes de desaparecerem gradualmente. Quando a onda de calor desapareceu, um passo rítmico veio de longe. O som era como se uma montanha tivesse crescido pernas e o chão tremeria violentamente a cada passo. Sentindo tudo isso, meu sexto sentido instantaneamente soou um alerta vermelho e corri imediatamente para uma rocha próxima para me esconder. Quando os passos se aproximaram, reuni toda a coragem de minhas duas vidas e olhei para trás. Meu coração parou de bater em um instante. Um corpo majestoso como uma montanha apareceu em meus olhos. Esta é a besta demoníaca Superir de Leviathan. Esta criatura é o boss final da masmorra subterrânea das 10.000 bestas. À medida que os passos se afastavam, até que não consegui mais ouvir o som, só então ousei soltar um suspiro de alívio. Pensando cuidadosamente sobre a sensação agora, lembro que embora eu estivesse de costas para Leviathan, quando estava mais perto dele, eu realmente senti um olhar como um cone de gelo, e a única razão pela qual eu ainda estava vivo deveria ser porque eu não apareci em seu caminho, certo? É como se uma pessoa pisasse em uma formiga não porque a formiga está bloqueando o caminho, mas porque a própria formiga não sabe se está viva ou morta e está localizada sob os pés da pessoa. Obviamente, o líder da besta Kodo é esta formiga. Não tenho tempo para pensar sobre o porquê do boss final da masmorra subterrânea das 10.000 bestas aparecer no primeiro andar. O mais importante agora é que este não é um lugar para ficar por muito tempo, mas minha perna direita está ferida devido à batalha agora. Depois de pensar sobre isso, ainda decidi completar a evolução aqui para me tornar um dragão demônio corrompido. Porque em termos de atributos, embora o dragão demônio corrompido também dive da linhagem, ainda é essencialmente um filhote de dragão e ainda terá a possibilidade de ser reotimizado para um filhote de dragão no futuro. Além disso, os atributos do dragão demônio corrompido são mais equilibrados. Sobreviver na masmorra subterrânea em constante mudança não depende necessariamente de mais habilidades especializadas, mas de mais estratégias de sobrevivência. Pensando nisso, fechei os olhos e comecei a evoluir para um dragão demônio corrompido. Com o início da evolução, senti apenas uma corrente quente irradiando do meu coração para todo o meu corpo. A dor, o frio e a tontura causada pela perda de sangue desapareceram. O corpo pobre logo foi preenchido com sangue escaldante. A pele velha começou a cair e uma nova forma espiritual começou a crescer. Depois de completar a evolução, o corpo encolheu um pouco, mas a força ficou muito mais abundante do que antes. Além disso, as escamas de dragão azul celeste anteriores também se tornaram roxo escuras, o que parecia muito mais sólido. Fora isso, meus próprios atributos também foram aprimorados. Com o aumento da percepção dracônica, agora eu podia sentir claramente. Por causa da existência de Leviathan, o número de bestas mágicas no primeiro andar da masmorra está diminuindo drasticamente, e as bestas mágicas sobreviventes estão fugindo. Embora eu não saiba por que Leviathan, sendo um boss, viria para o primeiro andar, eu sei que o primeiro andar está prestes a mudar. Pensando nisso, decidi ir para o segundo andar da masmorra agora. Alguns minutos depois, cheguei à entrada da caverna, tapei o nariz, fechei os olhos e pulei diretamente. Após uma longa queda, eu pensei que poderia pousar suavemente, mas um pedaço de armadura humana me fez sentir um frescor incomparável. Mas isso me fez perceber uma coisa: a criatura dominante neste mundo é realmente humana? Desde que nasci, nunca vi um humano. Mas antes que eu pudesse pensar, um som extremamente fraco de chacha veio de repente de 7 ou 8 metros atrás de mim. Pensando que alguma besta mágica queria lançar um ataque surpresa, fiquei chocado e me virei. Mas o problema não era me virar. Assim que me virei, meu coração imediatamente começou a palpitar. No canto de um beco sem saída não muito longe, havia uma garota pequena escondida. E era uma garota muito bonita. Eu estava prestes a falar quando a garota caiu no chão em terror. Ela estava perdida, usando as pernas para recuar desesperadamente com o chão, tentando escapar. Mas não muito longe atrás dela estava a parede de pedra, e não havia para onde recuar. Essa reação me deixou um pouco confuso. Em segredo, minha aparência de dragão bebê gordinho deveria ser popular entre as meninas, certo? Eu abaixei meu corpo, da mesma forma que consolaria um gatinho de rua. Aproximei-me daquela garota. Não tenho hostilidade, só quero perguntar o que você está fazendo aqui. A garota pareceu ainda mais assustada ao me ouvir falar, murmurando constantemente algo: lute com todas as suas forças ou morra, ou mestre Jinde. Por favor, me dê força, e outras palavras sem sentido. Fiquei um pouco ansioso e tentei dar um passo à frente para explicar a ela.
Quem diria que assim que me aproximei da garota por 2 metros, a criança de repente atacou, usando todas as suas forças para desferir um chute de chicote. Por causa da falta de preparação, somado à distância do pescoço jovem. Esse ataque em câmera lenta, surpreendentemente, não me fez reagir. O chute de chicote atingiu meu ponto de defesa na cabeça. A têmpora, o ponto mais fraco sem proteção de escamas de dragão, parecia que alguém estava me cutucando levemente com o dedo. Percebi o quão lamentavelmente fraco eu era. A garota é uma guerreira. Esse atributo não funciona nem no primeiro andar. Eu não sei como ela chegou ao segundo andar. Nesse momento, a garota estava agachada no chão, parecendo muito dolorida. Seu chute voador não me causou nenhum dano. Em vez disso, torceu gravemente a perna direita dela. Mas no segundo seguinte, a garota ignorou a lesão na perna e correu freneticamente em direção à caverna ao lado. Vendo isso, fiquei chocado e quis avançar para persegui-la, mas a aranha demoníaca sedenta de sangue que caiu do céu me impediu repetidamente. Como as bestas mágicas da masmorra caçam suas presas observando a essência da vida, isso também leva a humanos fracos, que obviamente não atendem ao seu gosto, e todos eles estão correndo em minha direção, embora isso não possa me afetar em nada. Mas isso me fez perder completamente a garota. Meu coração está desesperado. Uma garota boa simplesmente fugiu assim. Como posso me deixar enferrujar? A lança longa fica fria por muitos anos. Alguns dias depois, eu também me adaptei gradualmente à vida no segundo andar. Diferente do primeiro andar, os monstros do segundo andar começaram a diversificar suas áreas. Quase todos os dias encontro vários monstros que nunca vi antes, incluindo humanos, é claro. Só que os humanos que encontro são todos cadáveres ou restos mortais. Naquele dia, na verdade, eu sempre me preocupei com a garota que salvei. Mas isso não é porque minha natureza de velho tarado está aparecendo, principalmente porque era uma humana. Durante esse tempo, encontrei restos humanos no segundo andar mais de uma vez, e até encontrei muitas pegadas deixadas por humanos. Em termos de número, pelo menos um grande grupo de 200 ou 300 pessoas deixou para trás. De qualquer forma, ainda espero muito encontrar essas pessoas. Porque o ambiente da masmorra obviamente não é adequado para a sobrevivência humana, já que eles têm certeza de entrar na masmorra. Isso significa que eles também têm a certeza correspondente de que podem sair a qualquer momento. Pelo menos este ponto faz sentido logicamente. Isso é exatamente o que eu sonho, mas é uma pena que eu tenho tentado rastrear vestígios de humanos nos últimos dias. Mas não houve resultados. Mesmo que eu possa encontrar, serão restos mortais em um lugar após o outro. No entanto, quando me levantei para deixar este lugar, um calafrio de luta veio repentinamente das minhas costas. Naquele momento, eu nem tive tempo de olhar para trás, e instintivamente rolei para o lado para evitar. Uma fenda de ar altamente comprimida passou raspando pelo topo da minha cabeça, raspando 4 sulcos profundos de dentes de árvore na parede de rocha, como um pedaço de papel arranhado por um gato. Não tive tempo de continuar pensando e imediatamente usei uma habilidade chamada visão para capturar uma pequena criatura não muito longe, que estava se aproximando de mim a uma velocidade incrível. Quando reagi, a criatura estava a menos de 50 centímetros atrás de mim e meu couro cabeludo ficou dormente. Sem tempo para olhar para trás, o lado direito do meu corpo evitou a lâmina afiada da fenda de vento por uma fração de polegada, raspando as escamas do meu rosto. Só quando rolei para o lado percebi. Já havia 4 feridas no meu rosto e sangue tingindo a maior parte do meu rosto. Nenhuma das 2 vezes quis tirar sua vida. Não é de admirar que você se atreva a invadir meu território. Parece que você realmente tem algumas habilidades. Só ouvi uma voz de garota vindo da escuridão. A besta de 4 patas se escondeu nas sombras, lambeu o sangue em seus pés e então se levantou em suas patas traseiras como um humano. Parece que você tem a habilidade de entender intenções, certo? Nesse caso, podemos nos comunicar, mas de qualquer forma. Já que você entrou no meu território, não pense em sair vivo. Embora eu não possa ver seu rosto real. Mas eu posso sentir claramente que o monstro está zombando de mim. Depois de dizer isso, a figura atacou em minha direção em uma velocidade extremamente rápida. A velocidade era tão rápida que era difícil para o olho nu capturar. Sozinho, ele realmente criou a sensação de que dezenas de pessoas estavam me cercando ao mesmo tempo. Eu nunca pensei que encontraria um inimigo tão complicado. Mesmo que eu apenas defenda os pontos vitais para evitar ser morto com um único golpe, não vou morrer em um curto período de tempo. Mas a velocidade absurda desse monstro me deixou quase impotente. Se continuasse assim, eu acabaria exausto,
e era óbvio que ele veio com a intenção de matar. Não é tão fácil escapar. Diante dessa situação insolúvel, usei habilmente a habilidade especial Percepção de Dragão. Com um passo suave, abri meus olhos, e num instante, o mundo em meus olhos mudou. Eu me virei e lancei um soco em algum lugar no ar atrás de mim. Apenas ouvi um som vazio, e uma imagem residual foi jogada para longe pelo meu soco. Aquela sombra negra ficou imediatamente chocada. Ele não conseguia entender como este dragão jovem, que ele estava espancando sem ter como revidar, de repente aumentou sua velocidade a tal ponto. Sem dizer mais nada, lancei uma baforada de chamas de dragão. Antes que o monstro pudesse soltar um grito, uma grande quantidade de fogo azul torrencial queimou toda a caverna subterrânea. Eu estava ofegante, o consumo era considerável, mas neste momento eu não conseguia me importar com nada disso e rapidamente fui verificar. Só depois de ver o monstro carbonizado no canto, meu coração suspenso no ar relaxou, mas depois de ver o rosto claramente, todo o meu interior não pôde deixar de dar um aperto forte. Uma dor nos pés sem precedentes encheu meu peito. Eu quase matei uma garota orelha de gato. Esta é uma yokai gato que completou a transformação. Além das orelhas e cauda de gato, todo o resto parecia humano. Embora o corpo estivesse queimado em mais de 80%, ainda era possível ver a aparência original deste monstro humanoide. Muito de acordo com meu senso estético, eu, que sempre fui decisivo em matar, senti um pouco de relutância em dar o golpe final e até desenvolvi um impulso juvenil. Percebendo que eu quase tinha matado uma garota tão bonita, meu coração doeu um pouco. O que está acontecendo? Você ainda não vai me matar? Seja direto. A garota orelha de gato estava me encarando ferozmente neste momento. Carne de gato não é gostosa. É azedo e adstringente, e eu não gosto do seu olhar tão sujo. Eu inventei uma desculpa qualquer para me safar. Por que você me atacou? Perguntei respirando fundo. A garota gato olhou para mim ressentida. Você pisou no meu território e cagou no meu território. Miau. Quem eu deveria bater senão em você? Ao ouvir isso, fiquei ligeiramente atordoado, lembrando que tinha vindo a esta caverna para fazer aquilo. Mas por uma pequena coisa como essa, achei um pouco inacreditável. A garota gato descobriu que eu tinha vindo para a masmorra. Ficou muito surpresa depois de menos de um mês. O ambiente lá fora é tão bom, livre e despreocupado na floresta. É melhor vir para uma masmorra abandonada por Deus do que lá fora? As palavras da jovem gato me fizeram lembrar do que a babá disse. Nós, monstros, nascemos na masmorra, é uma maldição natural. Eu sempre evitei usar a habilidade intenção clara, com medo de entender as súplicas de misericórdia do monstro antes de morrer e me tornar mole. Esse tipo de emoção às vezes pode custar sua vida, e agora pode ser luxúria me deixando estúpido, ou pode ser por outra razão. Encarando a aparência lamentável da jovem gato, senti um pouco de hesitação, mas não sou burro o suficiente para libertar um tigre para as montanhas. Então, um dia, quando eu estava prestes a agir, um estrondo interrompeu minha garra de dragão. Então, toda a cidade subterrânea tremeu violentamente como se o mundo estivesse girando. Aqueles humanos atacaram de novo? Eles realmente não têm medo da morte. Os humanos escaparam com o grupo mais jovem, e alguns dos mais fortes tentaram conquistar o segundo nível. Sair da cidade subterrânea. Mas como eles poderiam ser adversários? Muitas pessoas se perdem a cada vez. Desta vez, a reação é tão grande que temo que todos os restantes estejam a lutar desesperadamente juntos. Quando eu estava me preparando para perguntar mais, a parede rochosa ao lado foi repentinamente perfurada, e um jovem bonito segurando uma grande espada dourada caiu através da parede e caiu ao lado de mim e do filhote de gato. Fiquei chocado ao ver humanos pela primeira vez, e o jovem também me viu e ao filhote de gato à primeira vista, e sua expressão congelou instantaneamente. Imediatamente, ele assumiu uma postura de ou você morre ou eu morro. Seu olhar como um inimigo jurado me deixou um pouco confuso. Eu estava prestes a explicar, mas eu não esperava que o jovem ficasse ainda mais animado quando ouviu que eu ainda podia falar. Uma grande quantidade de suor frio escorreu de seu rosto instantaneamente. Ele estava murmurando algo em sua boca. Deve saber uma besta demoníaca rara de nível mítico. Se não for eliminada aqui, a próxima vez que invadir a cidade subterrânea, significará enfrentar 2 berserkers. Não temos chance de sobreviver. Então, a fim de abrir caminho para gerações futuras, mesmo que eu arrisque minha vida, esta besta deve ser eliminada. 10.000 lhamas passaram pela minha mente. Você está me ouvindo? O jovem me ignorou.
Uma explosão de intenção de batalha surgiu da grande espada em sua mão, jorrando de cada poro em seu corpo. A energia liberada em seu corpo também aumentou mais de 10 vezes. Em uma breve hesitação de 2 segundos, eu me esquivei do corte. Eu joguei a garota gato no chão sobre meu ombro e corri para longe do boss e do jovem, mas a garota gato obviamente não esperava. Eu correria inexplicavelmente e a jogaria sobre meus ombros. Deixe-me ir. O que você quer fazer? Eu não vou ter filhos para você. A garota gato, que ainda não tinha reagido, arranhou minha cabeça careca com suas garras. Cale a boca. Eu imediatamente rugi. Em apenas uma respiração, o jovem humano atrás de mim já havia alcançado perto. A lâmina dourada cortou o ar. Eu me esquivei de vários cortes e espremi todas as minhas forças para correr. Assim, uma pessoa e um dragão começaram uma perseguição acirrada. Eu presumi que o jovem não me perseguiria depois de um tempo, mas quem sabia que o jovem gritou. Ele injetou toda a sua intenção de batalha em minha grande espada dourada, e a lâmina também emitiu uma luz vermelha deslumbrante devido à energia crescente. Enfrentando o golpe total do jovem, eu suspirei impotente, coloquei a garota gato de meus ombros e me virei para encarar a enorme lâmina. Eu usei uma habilidade invencível e me transformei em uma bomba sendo disparada em direção àquela lâmina. A lâmina imparável foi instantaneamente perfurada. O jovem nunca pensou que a besta que havia estado fugindo em pânico de repente atacaria, e ele nunca pensou que seu ataque total seria penetrado tão facilmente, mas não teve a chance de entender, pois já havia passado pela calamidade. Só se ouviu um estrondo. Eu esmaguei a cabeça no jovem com força total, 10 em cada 10 vezes, e o jovem imediatamente soltou um grito de partir o coração, girando como um ventilador antes de ser arremessado para longe. Não houve mais movimento. Depois de usar a habilidade invencível, eu também me senti mole, como se estivesse derretendo. E eu também acendi e combinei minha força física ao matar humanos novamente. Em seguida, eu sei que para deixar esta masmorra, devo desafiar a Medusa, a boss do segundo andar. Neste momento, ouvi a voz de Cat Cube vindo de trás. Quando me virei, vi-a cheia de cicatrizes. Ela estava me olhando com um olhar como se eu fosse um monstro. Por que suas feridas curaram depois que você matou um humano? E por que sua aura aumentou tanto em um instante? A Katira achou isso um pouco incompreensível. Teoricamente, o crescimento de feras mágicas é como o de criaturas comuns. Tudo se trata de um processo gradual, mas este filhote de dragão demoníaco apenas matou um humano. Não apenas suas feridas sararam, mas sua força melhorou repentinamente. Ela nunca tinha visto uma besta mágica assim antes. Enfrentando o questionamento aterrorizado da Katir, eu disse com uma expressão calma: você quer morrer aqui? Ou você vai matar a boss do segundo andar comigo? Ela olhou para mim em choque. Você não quer matar Medusa? E ir para o terceiro andar da masmorra? Eu sorri e acenei com a cabeça para confirmar isso. Cat Cube repreendeu em voz alta, apesar das queimaduras. Sua força atual pode facilmente me derrotar, contanto que você não provoque Medusa. Você pode andar livremente no segundo andar. Por que correr riscos? Você mencionou aquelas pessoas antes. É para deixar a masmorra. Eu disse isso agora. Katir entendeu instantaneamente meu desejo de deixar a masmorra. Se você me contar e estiver disposta a cooperar comigo, não só posso poupar sua vida, mas também posso curar suas feridas. Depois de ouvir isso, Cat Cube pensou por um longo tempo. Depois de receber minha resposta definitiva, ela me contou sobre a forma de entrar e sair da masmorra. É do primeiro andar ao quinto andar. Matar o boss final do quinto andar permite que você deixe a masmorra. Eu vi o Leviatã no quinto andar. Quando pensei naquele poder quase inabalável, não pude deixar de hesitar. Pela sua aparência, onde você viu o Leviatã? Disse Cat Cube sarcasticamente. Leviatã é o ressentimento dos 17 deuses antigos. É a criatura mais forte na masmorra das 10.000 feras. Ele pode entrar e sair livremente de qualquer andar da masmorra. Ninguém pode impedi-lo. Então seu desejo de deixar a masmorra, em última análise, é apenas um sonho. Falando nisso, Cat Cube começou a ofegar no chão. Por causa de seus ferimentos graves, seu HP estava constantemente diminuindo, parecendo que ela poderia morrer a qualquer momento. Pensei um pouco e ainda usei a habilidade de cura para curar todas as suas feridas, vendo-a pular do chão de repente. Olhando para suas mãos e pés de forma incompreensível, o que você fez? Não discuti com ela e perguntei diretamente. Embora eu não possa prometer que você pode deixar a masmorra, pelo menos posso permitir que você viva uma vida despreocupada neste segundo andar. Você está disposta a ficar comigo?
A Nekomata olhou para o monstro à sua frente com alguma confusão, e depois de pensar por um longo tempo, finalmente disse: Você quer dizer, ir matar o líder Medusa? Mas por que eu deveria correr riscos com você? Contanto que você mate o chefe Medusa, você será a chefe rainha do segundo andar. Você não acha que é ótimo? Assim que essas palavras saíram, Nekomata abaixou a cabeça e murmurou as palavras chefe e rainha em seus lábios. Muito tempo depois, ele levantou seu rosto cor de cobre e concordou: por salvar minha vida. Eu vou te ajudar desta vez. Alguns minutos depois, chegamos à junção do segundo e terceiro andares. Observando os humanos que ainda lutavam com o líder Medusa, decidi esperar e ver o que aconteceria e aproveitar para tomar o poder como chefe do segundo andar. O líder Medusa vive há pelo menos 500 anos. Não tem capacidade de se mover, é como uma torre fixa, guardando a passagem do segundo para o terceiro andar. Todos os humanos que querem conquistar o segundo andar e os monstros que querem ir para um andar superior devem passar por aqui, então contanto que você guarde este lugar. A presa será entregue infinitamente por conta própria. Vendo aqueles humanos lançando ataques ferozes contra o líder Medusa um por um, e então morrendo tragicamente um por um. A equipe que originalmente tinha pelo menos 200 pessoas, agora restam apenas uma dúzia de pessoas vivas. Não me importo com a vida e a morte desses humanos. Só espero que esses humanos possam ser mais loucos e consumir mais energia do líder Medusa, afinal, a força de super monstros como o líder Medusa é muito terrível. É ainda mais impossível lutar diretamente contra ele. Embora a tática do mar de pessoas do exército humano tenha falhado, o líder Medusa também sofreu alguns danos. Os 9 humanos sobreviventes se levantaram apoiando uns aos outros e gritaram em uníssono, e 9 raios de luz vermelha iluminaram instantaneamente o chão vazio como o dia. Vendo isso, soube que minha chance havia chegado, pulei e cuidadosamente toquei a distância limite do líder Medusa ao longo das sombras. Neste momento, os humanos no campo ainda estavam morrendo um após o outro. Um companheiro de equipe usou seu corpo como um escudo para proteger seus companheiros de equipe. Finalmente, os 2 últimos clãs correram para perto de Medusa, e saltaram e cravaram lanças e espadas profundamente na mandíbula inferior de Medusa. O líder Medusa de repente soltou um grito histérico. Ao mesmo tempo, Nekomata, que estava sendo torturado, também aproveitou a oportunidade. Um raio de luz escura atacou a língua de Medusa, mas parecia muito lento diante da super-percepção do líder Medusa. Quase metade das cabeças de cobra mudaram de ângulo instantaneamente, como se soubessem que ela atacaria desde o início. Eu estava imaginando quem era. Acontece que o segundo lugar de 10.000 anos quer enganar e lucrar, e eu também quero comê-lo há muito tempo. Mas o que ela não esperava era: além de humanos e Nekomata, havia uma terceira pessoa. Ativei a habilidade Gipo recém-sublimada e vários pontos de luz vermelha apareceram no corpo de Medusa. Esses pontos de luz são suas fraquezas fisiológicas, e causarão o máximo de dano quando atingidos. Concentrei minha mente e dei um passo à frente. Inúmeros pedaços de pedra subiram ao céu, e toda a pessoa pareceu se transformar em uma bomba, dissolvendo os pilares de pedra ao longo do caminho em magma. Um golpe crítico também é uma nova habilidade sublimada, e o poder do pulso é inimaginavelmente grande. Todas as cabeças de cobra de Medusa estavam focados em lidar com humanos e Nekomata. Minha aparição repentina pegou ela completamente desprevenida. Bati de frente, no local. Rasguei essas cobras em carne podre. Só ouvi um estrondo, e o líder Medusa soltou um grito estranho no local. O impacto esmagou a parte de trás da cabeça dela, afundando-a. O corpo enorme, que não se movia há séculos, foi lançado para longe. Observando a líder Medusa na poeira distante, finalmente me senti aliviado. Os 2 humanos sobreviventes olhavam para a cena atordoados. Um olhar de alegria gradualmente se transformou em intenção assassina. De qualquer forma, uma besta mágica é uma besta mágica. Esta besta mágica draconiana é pequena, mas posso sentir a pressão perigosa que emana de seu corpo. Uma vez que ela cresça, ela se tornará uma ameaça para nós, humanos. Dizendo isso, o humano pegou a espada quebrada no chão e cambaleou em minha direção. É impossível sairmos vivos deste lugar amaldiçoado. Matar a líder Medusa e esta besta mágica draconiana ao mesmo tempo é a maior contribuição que podemos fazer para gerações futuras. O termo ingratidão serve para descrever esses 2 humanos. Não importa o que aconteça, não me importo. Eu já planejava matá-los para recuperar meu estado. Se eles fossem gratos, minha consciência me impediria de agir. Naturalmente, eu esperava pela ingratidão. No entanto,
Quando os dois cavaleiros estavam prestes a agir, de repente ouvi um som no ar. O chão rochoso, que havia sido destruído pela líder Medusa, explodiu repentinamente. Uma cobra de rede mordeu um dos humanos ao meio. Eu reconheci essa cobra de rede. Era o cabelo da líder Medusa. O que eu não esperava era que a líder Medusa tivesse mais de uma vida. Seu corpo verdadeiro é, na verdade, as centenas de cobras de rede em sua cabeça. E a cabeça é apenas um órgão de agregação que ela usa para fornecer conexão e renascimento. Neste momento, as centenas de cobras de rede estão divididas em dois grupos. Metade me ataca. E a outra metade ataca Neco. Essas cobras de rede são numerosas e podem atacar de qualquer ângulo a qualquer momento. E o que é mais preocupante é que as centenas de cobras de rede são consideradas um todo. Matar algumas delas não causará nenhum dano a ela. Neco está atacando na direção de Neco, mas, confiando em sua vantagem de agilidade, ela só conseguiu matar 5 ou 6 cobras de rede. Nesse ritmo, certamente serei exausto até a morte. Então, sinalizei para Neco se aproximar de mim. A habilidade de combate desta forma da líder Medusa aumentou muito. Mas a falta de um conector em forma de cabeça também a fez perder a capacidade de regeneração e a resistência mágica, contanto que todas as cobras de rede possam ser mortas. A líder Medusa pode ser completamente morta, e eu tenho uma habilidade para isso, Dragão Lagarto do Vazio. Esta é a habilidade de ataque mais poderosa que cada dragão possui desde o nascimento, capaz de causar dano em uma área extremamente grande, juntamente com a habilidade de acerto crítico. Essa habilidade pode transformar o próprio HP, MP e todos os atributos nos atributos necessários para o ataque atual. No entanto, usá-la colocará o usuário em um estado de morte gelada. A menos que não haja saída, eu definitivamente não usaria um movimento tão desesperado. Diante das mais de 200 cobras de rede atacando de ambos os lados, abri minha boca e chamas azuis explodiram em todos os cantos da caverna. Mais de 200 cobras de rede não tiveram chance de reagir, e foram completamente engolidas por este calor escaldante. Mas, olhando para as cobras de rede que estavam sendo queimadas em coque, não senti alegria alguma. Justamente quando eu estava clareando os arredores, uma cobra de rede dourada de repente se estendeu da extremidade da parede rochosa no chão, abrindo sua boca e mordendo diretamente minhas sobrancelhas. A velocidade era tão rápida que eu só conseguia ver um borrão. Se eu fosse atingido em meu estado atual, certamente morreria. No momento crucial, o Necomata, que estava escondido atrás das rochas, de repente correu para me proteger com seu corpo. Só se ouviu um som crepitante de ossos quebrando. O braço do Necomata foi mordido com força pela cintura de Piton dourada. Necomata suportou a dor intensa. Usando as forças restantes, ele rasgou a cintura da Piton em 3 ou 4 pedaços e a jogou para longe. Eu avancei para verificar e descobri que era o núcleo da líder Medusa. O que eu não esperava era que eu fosse salvo por este Necomata não muito esperto no final. Olhei para o braço fraturado e fiquei um pouco confuso. Por que me salvar? Era lógico deixar o núcleo bestial me matar primeiro. Então matar o núcleo bestial seria a melhor escolha, certo? As bochechas pálidas do Necomata mal esboçaram um sorriso. Não combinamos? Mate esse cara. Eu serei o chefe do 2º andar e você irá para o 3º andar. Além disso, você me salvou agora. Eu não posso deixar você morrer ainda mais. As palavras inocentes de Necomata me fizeram sentir um pouco engraçado. Pensando no comportamento ingrato dos humanos antes, parece que minha ideia de supremacia humana no futuro terá que mudar. Então eu fui até a líder Medusa, que ainda tinha um último suspiro de vida. Eu pisei em sua cabeça e a esmaguei, então a peguei, mastiguei algumas vezes e engoli. Então, eu me sentei no chão, respirando fundo. Ao mesmo tempo, Necomata também me abraçou alegremente e esfregou seu rosto com força. Tenho que dizer, o corpo do Necomata na forma humana é realmente impressionante. Então, usei as habilidades de concentração e cura para restaurar seus ferimentos. Então olhei ao redor. Neste momento, a passagem para o 3º andar estava desobstruída. Sem hesitar, estava pronto para pular. Necomata abriu a boca com alguma relutância. Nossa parceria é tão incrível. Se você estiver disposto a ficar, seremos invencíveis no 2º andar. Ao dizer isso, ele fez uma pausa. Parecendo ter pensado em algo, seu rosto ficou vermelho e gritou em voz alta: Você é inteligente e eu sou muito poderoso. Eu serei a rainha do 2º andar e você será meu estrategista. Eu estava um pouco confuso. Eu não entendo por que este Necomata de repente propôs tal ideia. Eu persuadi, esqueça.
Eu ainda prefiro o céu azul e o sol quente. Depois de dizer isso, dei um passo e pulei diretamente na passagem. Não há nada no segundo andar que possa ameaçá-lo. Até a próxima. Para Nekomata, o calabouço do terceiro andar pode ser um beco sem saída. Mas para mim, esta é a única maneira de alcançar a liberdade. Mas no segundo seguinte, me arrependi. O primeiro andar são cavernas rochosas e o segundo andar são cavernas lamacentas. O que eu nunca esperei foi que este terceiro andar seja na verdade um mundo gelado. Olhando ao redor, há gelo e neve por toda parte. A temperatura é de cerca de 150 graus abaixo de zero. Eu rapidamente abri a segunda direção de evolução. Imunidade ao atributo de gelo da habilidade de talento Micro Dragão de Gelo. A sublimação é concluída em um piscar de olhos. As escamas pretas e roxas por todo o meu corpo desapareceram e foram substituídas por escamas verdes branquiçadas brilhantes. Minha altura também cresceu de 65 centímetros para 1,2 metros. Mas quando eu estava prestes a verificar os arredores, um grito familiar de repente veio do céu acima. Eu rapidamente olhei para cima. Só vi uma bunda enorme se aproximando rapidamente, e como foi repentino, não tive chance de me esquivar. Fui atingido em cheio. Ouvi uma voz familiar dizer, eu não disse para você se esquivar, miau. Este lugar é diferente do primeiro e segundo andares. É um mundo de gelo branco como a neve. Até mesmo as feras mágicas aqui são translúcidas e parecem gelo. Parece quase uma escultura de gelo. Para conseguir romper o terceiro andar o mais rápido possível, eu e o filhote de gato que não queria me deixar, decidimos caçar feras mágicas aqui para aprimorar nossas habilidades. Depois de mais de 10 dias de treinamento e da caça frenética de milhares de feras mágicas de gelo, meus níveis de habilidade continuaram a aumentar. Os filhotes de gato também melhoraram rapidamente porque estavam em minha equipe, mas à medida que o nível aumentava gradualmente, também descobri que as feras mágicas no cânion do terceiro andar são corpos de gelo puro, sem carne ou inteligência. Sem inteligência ou comunicação. O mais ultrajante é que vi um humano de corpo de gelo puro nas profundezas. Isso também me confirmou que todas as feras mágicas neste cânion foram invocadas por Bin Huang, o boss do terceiro andar. Eu e o filhote de gato continuamos avançando por 3 dias. Durante este período, fiquei mentalmente exausto por matar constantemente invocações. O filhote de gato, que quase não descansou, estava caminhando. Estava um pouco cambaleante. Não consigo mais. Vamos descansar um pouco, ok? O boss do terceiro andar está próximo. Se você quiser descansar, você tem que matá-lo. Se você estiver cansado, pode descansar primeiro. Depois de 1 hora, você pode me alcançar com sua velocidade. Ao ouvir isso, o filhote de gato pareceu envergonhado e obviamente não queria me deixar para descansar sozinho. Só pude continuar cerrando os dentes para acompanhar meus passos. Nesse momento, a frente do cânion se abriu de repente e meus passos pararam. A enorme fênix de gelo está sentada no centro do ninho de gelo. Foi a primeira vez que vi uma fera mágica super poderosa. Nesse momento, Ice Fênix falou ativamente. Por que perturbar minha tranquilidade? Ao ouvir a outra parte falar, respondi imediatamente. Abaixo do seu ninho de pássaro está a entrada para o quarto andar. Vamos para o quarto andar. Se você estiver disposto a dar passagem, não precisamos lutar até a morte. Ice Fênix moveu seus olhos de cristal por um longo tempo antes de dizer, só quero ficar com meu filho aqui até o fim da eternidade. E por que você está perturbando minha tranquilidade? Ao ouvir isso, olhei para baixo para seu corpo. Entre os dedos, havia uma carcaça de Ice Fênix menor. Seu filho. Ice Fênix não respondeu, apenas olhou carinhosamente para a pilha de cadáveres de seu filho sob ela. Se ele ainda estivesse vivo. Não tenho paciência para isso e não estou interessado em seu encontro. Neste momento, não me importo com isso e uso a força do impacto do pulso para transformar em uma bala azul e lançar um ataque violento contra Ice Fênix. Abri minha boca e lancei 3 pulsos de caranguejo dragão do vazio em sucessão. Vendo esta situação, o gato fantasma só pode acompanhar relutantemente. Transformado em uma forma bestial, as 2 caudas foram balançadas repetidamente e dezenas de lâminas de vento foram lançadas ao mesmo tempo, e ataques caíram sobre Ice Fênix como chuva. E Ice Fênix sentou-se no mesmo lugar sem sequer se mover. Não importa como você ataque, ele não se moverá. Quando eu estava me preparando para usar o último pulso de caranguejo dragão do vazio para resolver o cadáver de Ice Fênix, dezenas de feras mágicas de gelo surgiram de repente nas fendas do cânion ao redor, e ao mesmo tempo, Binguan,
que era tão imóvel quanto uma montanha, também se moveu de repente. Abriu os olhos bruscamente e viu o corpo da fera mágica de gelo que se aproximava. Como se estivesse derretendo, água gelada jorrou para o corpo de Binguan, restaurando seu corpo ao seu auge. Naquele instante, meu coração caiu completamente no abismo, e Binguan parecia não querer mais brincar, e de repente a asa da caverna varreu uma enorme tempestade imaginável. Meus membros também estavam completamente congelados por causa do frio, e minha consciência estava se afastando rapidamente do meu corpo, na corrente reversa. Eu apenas ouvi uma voz: corra! Você cometeu um erro. Não somos páreo para ele. Depois disso, não soube de mais nada. Quando recuperei a consciência, não sabia quanto tempo havia passado. Depois de abrir os olhos, descobri que não estava mais no osso de gelo, e uma cabeça de velho gigante que parecia ter 200 anos estava carregando minhas duas pernas e dizendo com um sorriso: você está acordado. Olhando para trás e olhando para o céu, não conseguia acreditar nessa enorme e estranha besta mágica. Na verdade, não me comeu enquanto eu estava inconsciente. Não só isso, mas também me cobriu com seu corpo enorme. Esperou um dia e uma noite até eu acordar. Será que há pessoas boas na masmorra? Isso atualizou um pouco meus valores. Aquilo, foi você quem me salvou? Perguntei gananciosamente. O velho monstro parecia muito surpreso. Você pode se comunicar? Você também tem um pensamento que tudo permeia? Eu balancei a cabeça um pouco envergonhado. Eu não estava falando agora? A cabeça do velho inclinou a cabeça. Sinto muito, minha memória está um pouco ruim por viver muito tempo. Dizendo isso, ele fez uma pausa e continuou. Mas não fui eu quem te salvou, mas seu amigo. Ao ouvir isso, fiquei atordoado por um momento. É aquele Necomata. Você esqueceu? Eu fiquei chocado no local, e fragmentos de memória passaram como uma lanterna giratória. Lembrando que a frieza de Binguan havia congelado todo o meu corpo, mas foi naquele momento. Necomata de repente se levantou e correu para o meu lado, usando toda a sua força para me jogar para fora do alcance de Binguan. Eu ainda me lembro vagamente do último. No final, banhado na geada voadora por todo o céu, Necomata sorriu para mim. Você tem que vir me salvar, ou eu não vou dar à luz filhos para você. Lembrando de tudo, ajoelhei-me no chão. Meu coração era como se estivesse sendo fortemente apertado por uma mão invisível. A realidade chocante e a impotência me engoliram como uma maré em um instante. Se eu pudesse ter sido um pouco mais cauteloso, o que aconteceu hoje não teria acontecido, se não fosse por Necomata. Provavelmente quem morreria nas mãos de Binguan seria eu. Aquele gato jogou você para a periferia do osso de gelo, e eu estava passando por perto. Para ser honesto, é raro ver feras mágicas do seu nível no terceiro andar. Então eu apenas peguei você. Aquele gato também é seu amigo, certo? É meu amigo. Um gato tolo. O velho monstro estava um pouco confuso. Ele arriscou sua vida para salvar pessoas. Por que você parece não ter reação? O que eu deveria fazer? Chorar? Dito isso, levantei-me e saí em direção a Icebom. O velho monstro me parou quando me viu. Por que me parar? Porque eu vi um jovem monstro indo morrer. Parar você é a responsabilidade de um ancião. Gato morreu. Morreu por minha causa. É minha responsabilidade vingá-lo. O velho monstro não disse nada, apenas seus olhos se moveram ligeiramente para baixo. Apenas apertando minhas duas garras de dragão com força, sangue azul esverdeado escorreu de entre meus dedos. O velho monstro sorriu conscientemente, como se tivesse se lembrado de algo bom. 2 semanas depois, ele disse: e se eu dissesse que seu amigo não morreu? Ao ouvir isso, virei-me bruscamente como se estivesse agarrando uma tábua de salvação, vendo o velho monstro olhando para mim com um sorriso secreto. Não parece estar mentindo. A simulação de fantoche de Bin Huang é extremamente alta. É por causa de sua árvore de convocação. É uma árvore de convocação especial chamada Corpo Divino de Carne e Osso. Até agora, menos de 10 pessoas possuíram essa habilidade desde a Idade da Pedra. É uma das habilidades mais raras do mundo. Os monstros que você encontrou em Icebom são, sem exceção, todos os itens de convocação de Bin Huang. O terceiro andar agora está sob o controle de Bin Huang. Contanto que tenham um pouco de força, todos foram transformados em itens de convocação por Bin Huang. Este fato chocante me fez sentir um pouco inacreditável, mas o que isso tem a ver com o fato de o filhote de gato ainda estar vivo? Eu perguntei perplexo. Neste momento, o velho monstro continuou a falar: o corpo divino de carne e osso é poderoso, mas a desvantagem é que a velocidade de ativação é extremamente lenta.
Precisa usar atributos de gelo para substituir lentamente o corpo da vítima em um nível celular. Dessa forma, a alma completa pode ser retida. Com os atributos daquele filhote de gato, esse processo deve levar cerca de 2 semanas. Contanto que você mate Bin Huan em 2 semanas, aquele filhote de gato pode ser resgatado com magia de cura. Ao ouvir isso, recuperei a esperança instantaneamente. A morte de Nana já havia causado grandes danos a mim. Se o filhote de gato também morresse, eu certamente me sentiria culpado por toda a vida. Agora, esta notícia é sem dúvida um tônico para mim. Se foi minha imprudência que fez com que o filhote de gato fosse capturado, então resgatá-lo é minha responsabilidade. Obrigado, velho sênior. Eu sei o que fazer. O velho monstro riu alegremente. Eu também vivi muito tempo. É raro ver um filhote de dragão, então eu apenas salvei você para passar o tédio. Ao ouvir isso, fiquei imediatamente chocado. Deve-se saber que eu deveria ser um micro-dragão de gelo agora. A linhagem do filhote de dragão há muito foi escondida devido a 2 evoluções. Como esse velho monstro descobriu? Neste momento, de repente senti que algo estava errado, porque este monstro acabou de dizer. Todos os monstros no 3º andar foram transformados em fantoches por Bin Huang. Mas como o velho monstro é tão grande? Como ele escapou das garras de Bin Huang? Todas as bestas mágicas nos 3 níveis foram transformadas em fantoches por Bin Huang. Mas como uma besta mágica tão grande escapou das garras de Bin Huang? A besta demoníaca anciã parecia ter visto meus pensamentos. Você também não tem uma habilidade especial, percepção do dragão? Desde a era do chamado dos ossos. Além de você, só vi um deus possuí-la. Por que eu seria uma exceção? Use sua habilidade e descubra. Nesse momento, meu choque estava além das palavras. Eu não esperava que ele soubesse até mesmo da habilidade de percepção que possuía. Fui desrespeitado naquela noite. Levantei a cabeça e usei a habilidade de percepção nesta enorme e estranha besta demoníaca. Essa besta demoníaca de aparência estranha. Na verdade, era uma besta divina de Babilônia cujo nível excedia em muito de Leviatã. Quem é você afinal? Nesse momento, minha voz estava tremendo incontrolavelmente. Mas Babilônia apenas sorriu silenciosamente. Ele olhou para o céu azul celeste, como se estivesse se lembrando de algum belo evento passado, puro e ressonante. Depois de um longo tempo, ele disse lentamente, uma vez lutei contra 100 deuses demônios caóticos, dividindo o dia e a noite em crepúsculo na ponta dos meus dedos. E a história do espanto e do abandono, completa e silenciosa, disposta a ser desconhecida. O segundo chefe final da masmorra. Então Babilônia me contou sobre a origem da masmorra. Acontece que, quando os deuses construíram a masmorra no início, eles projetaram este lugar para ter uma estrutura de chefe duplo. Mas mais tarde, Babilônia se cansou de lutar e lidar com pessoas, além do envelhecimento gradual do seu corpo. Então ele veio para a 3ª camada, onde o ambiente era o melhor, deixando apenas o Leviatã mais poderoso para governar a masmorra. Mais tarde, os humanos dominaram este mundo. Embora ninguém saiba por que os humanos fracos podem se tornar os mestres do mundo, também é graças à fraqueza dos humanos. Nesses longos anos, para não falar em completar a masmorra, pouquíssimos humanos sequer chegaram à 3ª camada. Muito menos alguém que pudesse ameaçar Babilônia. Depois de ouvir sua breve introdução, também entendi a identidade desta besta demoníaca chamada Babilônia. Eu não esperava ter conhecido os 2 chefes finais depois de conquistar apenas metade dela. Eu não sei se isso é sorte ou azar, mas pelo menos, ao contrário de Leviatã, Babilônia é comunicativa e não tem mais intenções. Sênior, eu realmente posso vencer o Imperador do Gelo e sair daqui? Babilônia não respondeu imediatamente. Depois de pensar um pouco, ele perguntou. Este é a masmorra. Até agora, qual das bestas demoníacas que você matou não era de nível mais alto do que você? O olhar gentil de Babilônia me fez tremer. Isso não é apenas boa vontade, mas também um sábio condensando seus preceitos. A elaboração após condensar 10.000 palavras. Eu entendi instantaneamente o sabor contido em suas palavras. Não importa o quão desinteressado Babilônia seja nos fatos. Ele é, afinal, o chefe da masmorra, e o Imperador do Gelo também é um chefe. Ele pode ser visto como uma seleção de bestas demoníacas da masmorra. Mas como o chefe final, é absolutamente impossível para Babilônia me ensinar como matar outros chefes. Levantei-me e me despedi de Babilônia. Obrigado, Sênior, eu entendi. Então me virei e caminhei em direção ao Vale de Gelo. 2 semanas são muito extremas. Gato demônio pode não aguentar. O tempo é de apenas 10 dias.
Removendo o tempo em que estive inconsciente, restam 9 dias no total. E este tempo não é de forma alguma inútil. Analisei cuidadosamente meus pontos fortes e fracos e decidi aumentar minha força. Então, fiquei na entrada do vale de gelo. Peguei uma bola de gelo de mais de 10 quilos e a joguei na parede de gelo a 1 quilômetro de distância. Um som alto instantaneamente enfureceu as almas vingativas do vale de gelo que estavam grudadas na parede de gelo. Por um tempo, 2 ou 3 mil almas vingativas do vale de gelo na frente da entrada do vale de gelo voaram para fora. Olhando para o número esmagador, sorri torto. Você deve saber que o Imperador do Gelo pode restaurar seu estado através de golems de gelo feitos por ele mesmo. Contando com essa habilidade, enquanto ainda houver golems de gelo no Vale de Gelo, pode-se dizer que o Imperador do Gelo é imortal. E todos os monstros no Vale de Gelo foram transformados em golems de gelo. Se for esse o caso, ao privá-lo dessa habilidade, também posso me ajudar. Por que não? Antes de entrar no Vale de Gelo novamente, assumi uma postura e acenei para as almas vingativas do Vale de Gelo no céu. Vocês são as ferramentas para aumentar minha força. Nos 6 dias seguintes, experimentei as ameaças da morte de vários espíritos de gelo e finalmente melhorei minhas habilidades e nível. Exausto, preparei-me para desafiar o Imperador do Gelo. Neste momento, o Imperador do Gelo olhou para uma figura em uma bomba de gelo com uma expressão solene. Para ele, Nekomata é o melhor golem. Mas, neste momento, uma voz de repente quebrou a tranquilidade do ninho de gelo. O corpo do Imperador do Gelo estremeceu violentamente e ele levantou a cabeça, olhando incrédulo para o monstro dragão que apareceu em seu campo de visão. Tendo experimentado o poder pessoalmente, por que você ainda se atreve a vir? Em apenas 9 dias, a aura assassina em meu corpo mais do que decuplicou. Meu olhar frio encarou arrogantemente o Imperador do Gelo. Mas dizendo, sua mãe não te ensinou que costumes semelhantes são ilegais? Esse é o meu problema. Devolva para mim. Reencontrando-nos, a expressão do Imperador do Gelo obviamente não tinha o mesmo desdém da última vez. Em vez disso, ele estava cautelosamente encarando uma ameaça. 9 dias atrás, o Imperador do Gelo ainda estava surpreso que o terceiro andar ainda tivesse monstros tão poderosos. Mas aos seus olhos, nenhum deles era um oponente que valesse a pena levar a sério. O impacto era apenas um pouco mais forte do que o de um peixe pequeno comum. Mas em apenas 9 dias, ele sentiu a mudança tremenda nessa criatura fraca. Neste momento, Nekomata não sabia quanto tempo ainda poderia aguentar. Eu não falei bobagem e dei um passo à frente. Toda a minha pessoa se transformou em uma estrela cadente que desafia o tempo e fui direto para o rosto do Imperador do Gelo. Um chute voador explosivo de um solteiro atingiu o rosto do Imperador do Gelo sem piedade. A colisão até raspou uma onda de ar em forma de arco, rasgando o chão como uma faca variada. O Imperador do Gelo, que havia se recuperado do choque, ficou furioso instantaneamente. Seus olhos se abriram e ele abriu a boca para soltar um hálito de gelo. Só que assim que o hálito saiu, o Imperador do Gelo descobriu surpreso que o dragãozinho que estava cara a cara desapareceu no lugar como se tivesse entrado em teletransporte. Está lá em cima? Sua vadia louca. Minha voz veio diretamente de cima. O Imperador do Gelo rapidamente olhou para cima. Só então percebi que já havia saltado para o alto em algum momento. O vórtice de dragão do vazio cuspido de minha boca estava chovendo como uma chuva torrencial de fogo. Na última vez, rasgando à força 4 ataques de corrosão do dragão do vazio, Bin Huang apenas permaneceu com seu atributo de imortalidade, sem se importar nem um pouco. Mas desta vez é diferente. O sexto sentido, que não flutuava há milhares de anos, diz a ele que, se ele ainda não defender e aceitar a força como da última vez, mesmo que ele não morra, ele perderá todo o seu poder de combate. Em 1 milésimo de segundo, Bin Huang mobilizou uma magia inimaginável. Uma espessa barreira de gelo foi aberta diretamente acima. 5 camadas de Bin Huang foram abertas seguidas, e uma barreira indestrutível foi formada. Corte do céu do vazio. Cuspi da minha boca uma espada gigante de fogo com centenas de metros de comprimento, queimando todo o céu em um vermelho fogo. A primeira barreira foi instantaneamente evaporada antes mesmo de ser tocada, seguida pela segunda, terceira e quarta camadas. Bin Huang ficou instantaneamente chocado. Rapidamente infundiu uma grande quantidade de magia na espada gigante de fogo novamente. Com a última camada de barreira de gelo sendo instantaneamente perfurada, a espada gigante de fogo perfurou o corpo de Bin Huang junto com um ninho de gelo. Um grito extremamente estridente de Bin Huang soou instantaneamente nos ossos de gelo.
Apenas um golpe cortou mais da metade da energia de Bin Huang. Se não fossem as 5 camadas de barreiras de gelo para enfraquecer a maior parte do poder, este golpe seria suficiente para matar Bin Huang. Como você poderia? Como eu poderia ficar tão forte? Enfrentando Bin Huang rolando de dor no chão, não relaxei nem um pouco minha vigilância, e em vez disso, preparei uma postura de dar tudo de mim. Bin Huang uivava de dor no chão. Ele olhou para mim incrédulo. Mesmo que as habilidades sejam boas, sua força é muito inferior à minha. Por quê? Uma besta mágica do seu nível deveria ter habilidades de identificação. Basta dar uma olhada você mesmo, eu disse levemente. Usar uma identificação antes da batalha para julgar a lacuna entre o inimigo e eu. É quase o senso comum de todas as batalhas. Porque eu vi meus atributos 9 dias atrás, então Bin Huang não olhou desta vez. E hoje, vendo meus atributos novamente, as pupilas de Bin Huang se contraíram. Ele sentiu um grande choque. Olhei friamente para Bin Huang rolando no lugar. Você também quer destruir a paz que eu amo? Bin Huang gritou e abriu suas asas de repente. O vento forte abriu todo o campo de caça. Diante da minha mudança que virou o mundo de cabeça para baixo, Bin Huang deve levar a sério. Use os fantoches dentro do ninho de gelo para restaurar o status e aumentar os atributos. Em seguida, use a superioridade numérica para dominar o oponente. Esta é a terceira camada de Bin Huang nesta cidade subterrânea. Há razão para estar em uma posição invencível. Mas, infelizmente, nenhum fantoche de gelo entrou perto do ninho de gelo por 10 segundos inteiros. É estranho? Inclinei a cabeça e disse brincando. Bin Huang então percebeu que algo estava errado. Os fantoches de gelo criados pelos artefatos de carne e osso possuem vida verdadeira ou falsa. É certo que controlar esses fantoches de gelo deve consumir uma grande quantidade de energia mental. É impossível perceber tantos fantoches. Leviatã não poderia ter tanta coragem, então você não poderia perceber que eu matei esses fantoches de gelo. Minhas palavras fizeram Bin Huang cair em um porão de gelo. Ele nunca esperou que este pequeno dragão realmente visse a maior falha dos artefatos de carne e osso. Você realmente matou centenas de milhares de fantoches de gelo e bestas mágicas no ninho de gelo. Seus fantoches de gelo são realmente muito fortes. Você realmente tem o direito de dominar o terceiro andar, mas está muito preso ao passado. Já passei por experiências semelhantes às suas. Meus entes queridos também morreram na minha frente. Babilônia me contou sua história. Seu filho foi realmente uma tragédia. Mas a razão pela qual posso vencê-lo é porque meus olhos estão sempre voltados para o futuro. O sangue dos meus entes queridos me ajudou. E você está preso aos seus entes queridos. Babilônia ouviu esse nome e o corpo de gelo amarelo tremeu violentamente. O olhar de gelo amarelo tornou-se gradualmente violento. Aquele velho imortal. Gelo amarelo bateu as asas, trazendo uma tempestade inimaginável. O poder mágico de todo o corpo converge para as asas. As asas de gelo amarelo emanavam uma deslumbrante luz de 7 cores. Vendo isso, minha expressão ficou séria. Até o próximo ataque ser o poder de gelo amarelo. À medida que o brilho das asas florescia ao extremo, gelo amarelo se moveu e acenou violentamente com as asas. Um poder mágico inimaginável jorrou dele, e até o ar foi congelado em um sólido onde quer que fosse. E neste momento, eu também usei na minha vida. O ataque mais forte. Vazio, céu penetrante, como se estivesse cuspindo uma estrela. O calor inimaginável derreteu o mundo que deveria ter sido congelado. De um lado, todo o espaço estava congelando. Por outro lado, as geleiras perenes estavam derretendo. O ar frio e o fogo intenso colidiram, explodindo em uma luz cinza deslumbrante e inimaginável. Quando foi o terceiro andar? No início da construção da masmorra, ainda era um caos. As bestas mágicas capturadas nos tempos antigos, para dividir o território do terceiro andar, lançaram um massacre cruel. Nesta luta de 10.000 anos, uma fênix nasceu. Ela usou seu próprio poder para pacificar toda a camada de luta. Nesta masmorra de apenas 5 andares, foi aberta uma área que pertencia apenas à paz. Costumava haver pássaros cantando e flores perfumadas aqui, e o calor cobria toda a terra. Até mesmo Babilônia, um dos chefes finais, veio ao terceiro andar para desfrutar da vida tranquila. Mais tarde, a Fênix usou sua habilidade de Nirvana a cada certo período de tempo. Absorverá o ódio do tempo, lançará fogo sobre si mesma e renascerá das cinzas, trazendo ódio para longe desta terra pura. Até que um dia, a Fênix deu à luz um filho. A criança cumpriu os deveres de sua mãe e administrou o paraíso do terceiro andar em seu nome. No entanto,
A mãe e o filho da Fênix não sabiam. O ódio e a ganância não podem ser completamente eliminados. O senhor da masmorra, Leviatã, não permite que a besta mágica da masmorra seja tão confortável. As bestas mágicas devem ter a aparência de bestas mágicas e devem estar em constante ciclo de matança e eliminação. Então ele veio para o terceiro andar. Matou o filho da Fênix e usou sua habilidade, Tirano, para roubar toda a sabedoria das bestas mágicas do terceiro andar, deixando-os loucos e reduzidos a máquinas que só sabem matar. A Fênix ainda se lembra do filho antes de morrer. Como seria bom se essa paz pudesse durar para sempre, eu disse a mim mesmo. Como seria bom se pudéssemos quebrar a maldição desta masmorra. Babilônia, como você, sendo o senhor da masmorra como Leviatã, permitiu que Leviatã destruísse o terceiro nível. Tudo que trabalhei duro para construir. Fênix perguntou daquela maneira naquela época, e a resposta de Babilônia foi apenas uma frase. Eu experimentei. Babilônia me contou sua história. Diante da gélida Icevol morrendo. Meu olhar furioso gradualmente se derreteu, revelando o medo escondido nas profundezas. No meio da confusão, Icevol focou seu olhar em mim. Eu só quero que todos vivam em paz como antes. Não há mais matança no mundo, mas o que você fez é ainda mais cruel do que matar. Eu não quero que este mundo seja como Leviatã deseja. Eu só quero proteger a paz do terceiro nível e quebrar a maldição de bestas mágicas nascidas da masmorra. Mas o que você está fazendo é o que Leviatã mais quer. Você mesmo se tornou a besta mágica que Leviatã queria. Icevol fechou os olhos, mas não estava morto. Só não queria revelar seus verdadeiros sentimentos no último momento. Olhando para Icevol, caí em contemplação. Até o último momento em que Icevol morreu, eu não disse mais uma palavra. Eu vou quebrar essa maldição por você. Eu não consigo dizer essas palavras, porque não é realista. Mesmo que eu consiga matar Leviatã no futuro. Depois que eu deixar a masmorra, outra besta mágica nascerá na masmorra para substituí-lo. Desculpe, eu não consigo ser tão grandioso quanto você. Sonhos muito grandes só serão contraproducentes. O que eu espero é que eu não quero que mais pessoas ao meu redor me deixem. Até o fim, eu ainda disse meus verdadeiros sentimentos. Eu não sei se é uma ilusão, mas no momento em que essas palavras foram ditas, no rosto de Icevol, que já havia morrido, aquela tristeza pareceu desaparecer, substituída por um traço de alívio. Ao se transformar em gelo, o corpo de Icevol se transformou completamente em fragmentos de gelo no chão. Com a morte de Icevol, a geleira também começou a desabar. A temperatura também diminuiu significativamente. Eu vi a bomba de gelo, congelando um filhote de gato, em um canto não muito longe. Embora a aura estivesse muito fraca, eu confirmei que o filhote de gato ainda estava vivo. Eu finalmente soltei um suspiro de alívio. Justamente quando eu estava me preparando para ir e descongelar a bomba de gelo para o filhote de gato, de repente, dos fragmentos de gelo do corpo de Icevol, algo pareceu rolar para fora. Eu estava um pouco curioso, então avancei e peguei. Descobri que era quente e suave como jade ao toque. É uma esfera de sangue do tamanho de um ovo de galinha que irradia uma luz azul. Isso não é um núcleo divino? Justamente quando eu estava em dúvida, a voz de Babilônia de repente soou por trás de mim. Fiquei tão assustado que caí de bunda no chão. Olhei para trás e vi. Essa besta gigante de 3 quilômetros de altura realmente apareceu atrás de mim em algum momento. Coisinha, você se deu bem. Isto é um tesouro do Rio Divino que tem uma chance de 1 em milhão de cair quando uma besta mágica de nível superior morre. Não, sua maneira de aparecer é muito complicada. Quando você chegou aqui, Babylon sorriu. Magia espacial? É raro? Para que serve essa coisa? Eu perguntei a Babylon curiosamente. Babylon primeiro olhou para o já despedaçado gelo imperial. Não foi que eu não ajudei você e seu filho naquela época, mas eu realmente não era páreo para Liveita. Sinto muito, eu realmente fiz o meu melhor naquela época. Ela disse suavemente em uma voz inaudível. Mas com o meu poder de percepção extrasensorial, eu ainda podia ouvir claramente. Mas eu não disse nada. Porque esta é uma disputa entre outras pessoas, não tenho o direito de interromper. Babylon se virou para olhar para o rio divino em minha mão e disse. O rio divino tem vários usos. Do lado humano, o rio divino é o material principal para forjar espadas sagradas. Do lado dos deuses, o rio divino também pode ser usado para aumentar seus pontos de experiência. E o uso mais direto para nós, feras mágicas, é comê-lo. Ao ouvir isso, fiquei surpreso. Comer essa coisa pode me tornar mais forte? Babylon assentiu. A qualidade do rio divino depende principalmente da cor, vermelho,
laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Vermelho é o melhor, violeta é o pior. Este é um núcleo mágico ciano. É considerado de boa qualidade. Comer pode obter bônus de todos os atributos. Ao ouvir isso, eu fiquei um pouco enojado. Mas Babylon riu e disse, atributos são apenas a cereja do bolo. Depois que o rio divino é engolido. O mais importante é que você pode obter uma habilidade daquela besta mágica. Eu olhei para o corpo de gelo imperial no chão. Eu não posso herdar sua filosofia. Mas pelo menos eu vou tentar vingá-lo. A propósito, Sr. Barron, você não quer? Eu ainda entendo as regras. Claro, eu deveria perguntar aos especialistas sobre coisas boas como esta primeiro. No entanto, Babylon estreitou os olhos e me encarou com um olhar provocador por um bom tempo. De repente, eu percebi. Você realmente acha que meu chefe gostaria de um mero rio divino ciano? Os olhos de Babylon obviamente estavam dizendo tal frase. Pensando nisso, não hesitei mais e engoli o rio divino de uma vez. Instantaneamente, o rio divino se transformou em uma corrente de calor que se espalhou por todo o meu corpo. A nova habilidade, Gelo Absoluto do Céu e da Terra, foi desbloqueada. Este é o último movimento de Gelo Imperial. Também é uma habilidade muito poderosa. Depois de aprender brevemente como usar a nova habilidade, não parei muito. Eu fui até a bomba de gelo que selou Ketio e quebrei a bomba de gelo. Vendo que seu estado estava bom, fiquei aliviado e usei cura nele. A primeira imagem que Ketio abriu os olhos foi meu sorriso machucado. Ketio olhou para o dragão de gelo à sua frente por um longo tempo antes de reagir. Ah, seu pedaço de lixo, eu sabia que você viria me salvar. Ketio começou a chorar. Ele me abraçou com força. Eu, que tinha apenas 1 metro de altura, senti como se toda a minha cabeça estivesse derretendo no peito de Ketio. Ele só estava disposto a me soltar quando eu estava quase sufocando. Depois disso, expliquei a situação para Ketio. Depois de falar sobre o que aconteceu durante esse tempo e apresentar a Babilônia, fomos para a entrada do quarto andar. Antes de partir, Babilônia, que estava parada na entrada do quarto andar, disse de repente, eu sei quem é seu objetivo final. Mas eu aconselho você a não fazer isso. Não é só você que é uma besta mágica com poder de combate que ultrapassa os níveis neste mundo. Ao ouvir isso, discuti um pouco. Para saber, meu crescimento é muito especial. Outras bestas mágicas estão subindo de nível lentamente. Pode continuar subindo de nível, mas por causa de minhas próprias habilidades, a demanda por experiência para subir de nível é muito maior do que outras bestas mágicas. Mas, da mesma forma, as habilidades trazidas pelo meu aumento de nível também serão maiores, então posso desafiar facilmente níveis mais altos, mas obviamente não é minha patente. Babilônia continuou dizendo, a partir do quarto andar, a maioria das bestas mágicas já se dedicou a superar os mortais. Mesmo os peixes pequenos do nível mais baixo são várias vezes mais fortes do que o domínio de Medusa. Neste quarto andar, você é, na melhor das hipóteses, é apenas um personagem um pouco mais poderoso. A natureza perigosa é tal que não é estranho que nada aconteça. O significado subjacente é me aconselhar a não ir ao quarto andar. Mas pensei um pouco e ainda me virei e fiz uma reverência profunda à Babilônia. Obrigado, Senhor. Eu não vou desistir. Se eu puder sobreviver, terei a oportunidade de voltar para você. O necomata e o trabalhador que compartilham experiência com sua própria equipe também não são crescimento vegetativo agora. Contanto que nós dois cooperemos tacitamente e invadamos o quarto andar. Ainda há uma chance. Vendo que esses dois jovens monstros não tinham intenção de voltar atrás, Babilônia não forçou, apenas observou silenciosamente os dois pularem no corredor do quarto andar. Neste momento, eu e Necomata, sul e norte, caímos constantemente ao longo do corredor. À medida que a luz branca sob meus pés se expandia gradualmente, de repente meus olhos brilharam. O que apareceu à minha frente foi uma massa de magma que atingiu a estratosfera. A cor do magma era extremamente estranha, apresentando uma incrível cor de arco-íris, e o ponto de pouso a menos de 100 metros do chão. Há 6 ou 7 cobras gigantes de 10 metros de comprimento estendendo suas longas línguas, esperando que a presa caia e engula um bocado. Vendo isso, eu gritei, médico. Necomata entendeu tacitamente e lançou um ataque às 3 cobras bruxas mais próximas ao mesmo tempo. Foi cortado em vários pedaços no local. Depois de pousar, ataquei as outras 4 cobras bruxas novamente. No entanto, o que eu nunca esperava era uma luz deslumbrante e surpreendente rompeu repentinamente dessas 4 cobras bruxas, e então suas figuras brilharam e desapareceram no lugar.
Então eles atacaram de 4 direções diferentes. Vendo isso, fiquei imediatamente chocado. Eu não esperava que até mesmo esses peixes diversos pudessem usar magia espacial. Parece que a força dos monstros no quarto andar é realmente muito mais forte do que no terceiro andar. Pensando nisso, os cantos da minha boca se curvaram ligeiramente. Eu queria ver se os núcleos divinos em seus corpos também poderiam aprender magia espacial. Mas, infelizmente, quando a última cobra bruxa caiu, nenhuma das 7 cobras bruxas caiu no núcleo divino. Então eu levei Nekomata para explorar o terreno ao redor. A estrutura geográfica do quarto andar é muito especial e também possui um céu. Mas não há terra no sentido real. Para ser preciso, há terra, mas não há superfície. Todas as superfícies são de magma iridescente, com temperaturas de até dezenas de milhares de graus, e o número de feras mágicas não é comparável aos 3 primeiros níveis. Você encontrará uma besta mágica a cada poucos passos. Depois de explorar todo o caminho, matei 20 em apenas meia hora. Mas, neste momento, Nekomata de repente amoleceu as pernas e ajoelhou-se diretamente no chão. Sua testa estava coberta de gotas finas e frias de suor, e ele estava constantemente ofegante, como se estivesse sufocando. Apressei-me para ajudá-lo e observei com atenção. Só então descobri que seus elementos mágicos caíram para um nível muito baixo, e minha própria situação não era otimista, o consumo era extremamente surpreendente. Isso me fez perceber a seriedade do problema. Todo o espaço parece estar extraindo os elementos mágicos de cada criatura aqui o tempo todo. Eu sou relativamente forte, então minha velocidade de recuperação é mais rápida do que minha velocidade de perda, mas Nekomata é diferente. Os elementos mágicos são sua fraqueza. Vendo os lábios de Nekomata pálidos e todo o seu corpo frio, eu sabia que continuaria assim. Ele definitivamente não aguentaria, mas não consegui pensar em uma boa solução por um tempo. Bem quando eu estava perplexo,